paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal AD Madureira Nova Cruz. Eu sou Natanael Abraão, nós somos professores da Escola Bíblica Dominical e estamos aqui para trazer mais um vídeo do Comentando Provérbios, agora o capítulo 5, beleza? Então, pegue sua Bíblia, se acomode aí, pegue sua canetinha para anotar e venha com a gente para estudar o capítulo 5 de Provérbios. Primeiramente, o capítulo 5, o escritor vai dar algumas advertências contra o adultério. E é interessante porque, como a gente já falou, ele inicia dizendo, meu filho. Porque o livro de Provérbios, pelo menos esse início, é como se fosse uma carta de um pai para um filho. Aquilo que a gente já falou nos vídeos anteriores. E aí ele novamente começa dando alguns imperativos, dizendo, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para ouvir discernimento. E aí ele vai dizer algumas coisas que vão ser esse resultado dessa obediência, e ouvir e dar atenção à sabedoria. E ele vai alertar sobre justamente a mulher imoral. É o principal tema aqui. A mulher imoral, como eu já disse lá no segundo vídeo, eu acho, do capítulo 2, vai tratar da imoralidade sexual. Então toda vez que você estiver vendo em Provérbios a mulher imoral, ele vai estar falando da imoralidade sexual. Mas o interessante nesse contexto, e eu quero ler para vocês o verso 3 e 4, diz o seguinte: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. E dentro desse texto, obviamente está falando dessa imoralidade sexual. E o que é imoralidade sexual? É a libertinagem, fornicação, pornografia, tudo que for ligado à área sexual que seja pecado é imoralidade sexual. No caso do livro ele vai tratar muito do adultério como a imoralidade sexual. Mas esses dois versículos, o 3 e o 4, e caso você queira gravar ele na sua mente, volte aí um pouquinho para você ouvir de novo. Eu considero que esse verso 3 e o verso 4 e também toda a reflexão que ele vai trazer do capítulo 5, a gente pode não aplicar somente a imoralidade sexual, mas o pecado de uma forma geral. Não sei qual é o teu pecado, não sei qual é a tua fraqueza, todos nós temos algo em que somos tentados, estamos todos buscando força para não cair, força no Senhor e também vergonha na cara. E para mim, quando ele diz que os lábios da mulher moral destilam mel e é mais suave como azeite, mas no final é amargo, para mim isso se aplica a qualquer tipo de pecado. Principalmente aquilo que nos mais tenta, aquilo que mais faz a nossa carne tremer, começa desse jeito. Parece que vai ser muito bom, parece que vai ser legal. No início tem esse iniciozinho que parece que é algo gostoso, mel. Mas no final é amargo. No final o pecado ele nos distancia de Deus. E eu trato o capítulo 5 não só porque ele vai falar diretamente com a mulher imoral ou a mulher estrangeira também, caso esteja assim na sua Bíblia, mulher moral, mulher estrangeira, e está falando da imoralidade sexual. Mas isso aqui eu consigo ver uma aplicação ao pecado de uma forma geral. O início é como mel, mas o final amarga, o final é como fel. Interessante porque no Antigo Testamento, quando está falando com Israel, o próprio Deus dá essa linguagem de adultério quando está falando sobre pecado, de infidelidade com Israel, justamente quando eles estão em pecado. Então Deus também faz essa conexão entre o adultério e quando ele diz que Israel estava adulterando ele, não quer dizer no sentido literal, mas no sentido de pecado. Estavam pecando contra o Senhor, estavam quebrando a aliança que ele tinha com eles. Perfeito. E o que eu acho interessante é o verso 8 também, porque diz assim, fique longe dessa mulher. Então ele está dizendo, o sábio é alguém que foge. Quando José estava lá, na casa lá do cara, que a mulher veio atrás dele, ele fugiu. Paulo também, quando ele está escrevendo sobre justamente imoralidade sexual, ele vai dizer, foge, lá em 1 Tessalonicenses. Então, o sábio é alguém que foge. Então, quando ele vê algo, ele não flerta com o pecado. Quando ele vê que é algo que é pecaminoso, ele foge. Fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. O sábio é o cara que foge da aparência do mal. Quando a Bíblia vai falar de enfrentar o diabo, ela diz, resista. Resista ao diabo. Batalhe contra ele. Mas quando a Bíblia fala da sua fraqueza, da carne, fuja. Foge. Porque o que realmente pode acabar com a gente, com nossa espiritualidade, com nossa integridade, não é o diabo. Não é o tentador. Não é o tentador. Mas é o que está dentro de nós. Jesus ele já nos deu força para vencer o diabo. Quem está em Deus é uma nova criatura e a Bíblia diz que é mais que vencedor. Mas a Bíblia também diz, fuja da aparência do mal, fuja daquilo que te é fraqueza. E quando no verso 8 ele diz, olha, não chegue nem perto da porta da sua casa
É isso, cara. Você viu ali a situação perfeita pra pecar ou que você tá acostumado a cair? Fuja disso. Não mude de calçada. Não mude de rua. Mude de rua. Eu vejo muito isso acontecer e é uma realidade que eu já vivi muitas vezes e que eu tenho certeza que muita gente vive hoje. É que tipo assim, eu já dei esse exemplo várias vezes, mas meu pecado é beber água. Imagina, vamos fazer essa simbologia, essa conexão, tá? Meu pecado é beber água. Em vez de quando eu ver o copo, a caneca cheia d'água, eu desviar, eu nem dar atenção, o que é que eu faço? Eu puxo e deixo ela aqui pertinho, assim. Não vou, é só pra ficar olhando, mas eu não vou beber não, pode ter certeza. Aí eu fico olhando assim, deixa aqui mais pertinho aqui, assim. O cheiro é tão bom. Ai, mas não vou beber não. Passou um tempinho aqui. Só um golinho, pô, não faz mal não. É. Bom, só molhei, não, vai. Não vou fazer mais não. Acaba bebendo. Porque quando a gente tá na porta do pecado, a nossa carne, Paulo fala muito sobre isso, da luta, a batalha entre a carne e o espírito. A nossa carne, apesar de Jesus ter dito que a carne é fraca, a nossa carne ela é muito, muito forte, porque a gente sempre deixa ela vencer. E a forma de nós vencermos essa batalha espiritual contra a nossa carne é como Paulo recomendou, fugir. Fuja. Se o teu pecado é beber água, deixa o copo longe. Não deixa ele pertinho. Por isso que eu disse, esse capítulo ele vai tratar da imoralidade sexual, mas ele se aplica a toda forma de pecar. Então, se o teu pecar é a imoralidade sexual, não chega perto dessa porta. Se o teu pecado é pornografia, não fica sozinho, não se tranca com o teu celular. Se o teu pecado é mentira, não chega perto de uma roda de pessoas que gostam de falar, conversinha, não inventa história, não chega perto disso. E não chegue perto da porta da mulher imoral, não chegue perto da porta daquilo que te faz pecar, da situação que te leva a pecar. Por que não fazer isso? O verso 11 vai dizer: no final da vida, você gemerá com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odeio a disciplina, como meu coração rejeitou a repressão. Então, a conta vai chegar no fim da vida. É interessante porque eu ouvi uma vez que eu não quero ser como essas pessoas. E serve também para nós cristãos. Chegar diante de Deus e dizer, não é que era verdade isso mesmo? Nós precisamos acreditar até o ponto de dar a vida por isso. Eu tenho certeza que ninguém quer ser como essas pessoas. Chegar diante de Deus e dizer, era verdade mesmo isso aí de Jesus, que ele ressuscitou. Então, nossa vida tem que valer a pena o sacrifício de Jesus. Sobre isso do chegar à conta, o verso 5 vai até dizer que os passos dessa aí, tá falando da mulher imoral, mas que conduzem à sepultura. Paulo vai dizer lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, tipo assim, vai chegar a conta. Uma hora vai chegar. Se não nessa vida, quando Cristo vier para julgar os vivos e os mortos, vai chegar a conta. De toda forma vai chegar. Então, mesmo que pareça doce, mesmo que pareça bonito, o final é amargo. E se você não está sentindo esse amargo ainda, mesmo vivendo uma vida de pecado, eu me preocuparia. Porque uma hora ele vai chegar. E aqui, no verso 13, vai ilustrar justamente o que nós falamos nos outros vídeos anteriores. A repreensão é um ato de amor. A disciplina é um ato de amor. Porque ele está lamentando, ele diz assim, eu não ouvi os meus mestres, nem os escutei os que me ensinavam. Então ele entende. Eles realmente fizeram porque eles me amavam. Eles me repreenderam justamente porque eles gostavam de mim. Então a repreensão, de novo, está ratificando aqui. A repreensão é um ato de amor. Ele olha para trás e vê, eita, eu não acolhi a disciplina que meus mestres disseram. Eu não escutei quando ele me repreendeu. Aí no fim da vida, quando a conta chegou, ele disse, era para ter feito isso. Eles realmente me amavam. Eles realmente se preocupavam comigo. Então, novamente, a disciplina é um ato de amor. Esse versículo ele também vem para nos lembrar. Eu estou recebendo uma correção, eu estou recebendo um conselho, mas é por amor. A gente não sabe do nosso futuro e isso me lembra. Escute quem é mais experiente do que você. Sempre tem alguém que é mais experiente do que nós, principalmente pra gente que é jovem. A maioria dos adultos tem alguma experiência que a gente pode trazer, mesmo que negativa. Então a gente deve atentar. As pessoas que a gente vê como exemplo, escute. É uma repreensão, não gosto de ouvir não, mas escute. Porque repreensão é sinal de amor. Repreensão é sinal de cuidado. O pai corrige o filho a queimar. De imediato é algo ruim, né? De engolir. Mas quando realmente nós vemos o que acontece, nós vemos que tem um sabor de mel. Aí a partir do verso 15, ele vai falar sobre, já que ele falou da mulher imoral, agora ele vai falar sobre a mulher moral, né? Que é a mulher, que ele vai dizer no verso 18, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Então se ele tá falando sobre infidelidade, agora ele vai falar sobre fidelidade.
É interessante que ele vai dizer assim, ó, alegre-se. Alegre. Ou seja, a fidelidade vai produzir felicidade. Tomando aqui a licença, porque eu sou um homem casado. Tá no direito, né? E eu tô no direito de falar. Tá. Ele vai falar sobre essa alegria, muito também pensando nos dias atuais. A imoralidade sexual também é fornicação. A imoralidade também sexual é o sexo antes do casamento. E o verso 19 é um verso muito explícito e não tenho vergonha nem medo de falar e também não tenha vergonha de ler ou se sinta tímido de ler. Na verdade, a Bíblia ela é instrução para todas as áreas da nossa vida, como a gente comentou. E ele vem falar no verso 19 justamente o que ele falou no verso 18 sobre alegre-se. Ele vem falar sobre se fartar no prazer. E um casamento é isso. Alegre-se, tenha prazer. Deus criou o casamento. Foi Deus que criou o casamento. Deus criou o sexo, né? Deus criou o sexo. Ele olhou para Adão e falou, cara, eu não quero esse cara só. Eu vou fazer alguém para ele que seja igual e que ele venha ter deleite, prazer nessa relação. Mas que essa relação adore ao Senhor. Por isso ele está tratando disso. Lembrando do contexto, ele está falando sobre a imoralidade sexual, sobre a mulher estrangeira, a mulher imoral. E aqui ele começando a falar sobre a mulher moral, no caso, filho, a sua esposa. Lembrando que é um pai, né? Então, filho, a sua esposa. Com essa mulher, se farte. Com essa mulher, seja alegre. Com essa mulher, tenha prazer. E o que o pai fala, dizendo que é ruim, significa que a gente deve fugir. Mas também o que o pai fala, dizendo que é bom, a gente deve aproveitar. E aproveitar muito, né? E aproveitar muito. Alegrem-se, se fartem. Se fartem. Por isso que eu casei cedo. cedo. Que eu sei que tem muita coisa boa para aproveitar dessa vida. Então a fidelidade vai produzir essa felicidade. E agora no verso 21, pra gente encerrar. O Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos. Ele encerra, depois de falar sobre infidelidade e fidelidade, ele encerra dizendo isso. O Senhor vê os caminhos do homem e ele examina todos os passos. Nada foge do olhar de Deus. Eu ainda quero ressaltar também o verso 23. Ele vem falando no verso 22 sobre as maldades que prendem e você se torna prisioneiro do seu próprio pecado. E ele vai dizer assim no verso 23. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Por que ele morreu? Porque ele errou? Porque ele pecou? Não. Ele morreu porque ele faltou disciplina. Lembrando, eu ouvi isso e eu achei maravilhoso. Nós não vamos para o inferno porque nós pecamos. Porque senão, a gente também iria para o céu por não pecar. Pelas obras. Pelas nossas obras. Mas quem vai para o inferno, eu disse nós, mas eu não vou não, tá? Quem vai para o inferno, quem vai viver a eternidade amaldiçoada no inferno, não é porque pecou. É porque rejeitou o perdão do Pai. Porque rejeitou o perdão de Jesus quando foi oferecido. Nós, como cristãos, que vamos estar lá no céu, ceando com o Senhor, nós só vamos estar lá, não porque nós não pecamos ou porque a gente foi corretinho, mas porque a gente reconheceu a nossa fraqueza, reconheceu a nossa condenação e aceitou o perdão que estava sendo oferecido. Da mesma forma, o pecador, e nesse caso o pecador que se dá mal, ele não morre porque ele errou, ele morre porque ele faltou disciplina. Ele morre porque ele não deu ouvidos a tudo que o pai está falando, aos conselhos do pai. E é uma carta de um pai preocupado com seu filho. Meu filho, se você negar a disciplina, certamente morrerá. Imagina esse pai vendo vários exemplos à sua volta, de filhos que estão morrendo, presos aos seus próprios erros, aos seus próprios pecados. E ele está dizendo desesperado para o seu filho, meu filho, ouça a disciplina do seu pai, ouça os conselhos do seu pai, os mandamentos do seu pai, porque aquele que não ouve certamente morrerá. Essa carta de um pai a um filho é a carta de Deus para nós. Ouça os meus conselhos, ouça os meus mandamentos, senão certamente você morrerá. Novamente, aquele que está dando os conselhos, que está dando as ordens, sabe de todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Se ele não soubesse, né? Mas ele sabe. Ele é o Senhor, ele é o soberano sobre todas as coisas. E nós, diante dele, só temos que ler aqui e praticar. É isso mesmo. É você ler e diga é isso mesmo e acabou. Uma coisa que eu esqueci de comentar no verso 13. O sábio é alguém que escuta e pratica. Só para finalizar, do que a gente acabou de dizer. Quando Jesus está falando, Tiago, quando escreve, ele diz, sejam não só ouvintes, mas praticantes da palavra. E Jesus, ele comparando aquele que pratica e quem não pratica, ele vai dizer que são duas casas. Uma casa, quando vem a tempestade, fica firme. Mas a outra, desaba. Ou seja, a tempestade vem para os dois. O que é incontrolável vem para os dois. Mas só um permanece. Aquele que escuta e pratica
a palavra do Senhor. Resumo do capítulo. Então, o resumo é uma advertência contra o adultério, mas como Natanael disse aqui, o adultério, e também a gente vê isso no Antigo Testamento, pode ser considerado aqui o pecado em si. E ele vai dar essa advertência contra o pecado, sobre ter cuidado e sobre fugir. O sábio é alguém que foge, ele não flerta com o pecado. Se ele está na rua, ele não muda só de calçada. O pecado está na mesma calçada que eu vou para outra calçada. Não, ele se puder muda de rua, porque ele foge totalmente do pecado. E aí ele vai falar justamente que a conta vai chegar um dia. A conta vai chegar e aqueles que escutam a disciplina vão para um lado e aqueles que não escutam a disciplina vão para o outro. Sendo bem mais pragmático, aqueles que escutam a disciplina vivem e os que não escutam morrem, como está aí no verso 23. E aí ele vai falar sobre a fidelidade. Ele fala sobre a infidelidade, mas aí ele vai falar sobre a fidelidade. Enquanto a infidelidade traz morte, a fidelidade traz vida e traz felicidade. E uma vida bem vivida é uma vida feliz. Uma vida abundante. No casamento aqui, como está dizendo. Sim, no casamento. Se fartem, se alegrem. Ele vai usar justamente essas palavras para falar sobre o casamento. Então, a fidelidade vai produzir felicidade. Esse foi o nosso vídeo, a nossa análise sobre o capítulo 5. Só lembrando, eu vou falar isso no final de todo o vídeo. Cara, pega tua Bíblia no teu momento e estude. Não só o que a gente tá falando aqui. Peça a Deus mais coisas, para mais revelações. Não escute Provérbios segundo Natanael e Abraão. Escute Provérbios segundo o que Deus quer dizer. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa aí sua curtida, compartilha esse vídeo para as pessoas que você sabe que precisam ouvir sobre o tema, sobre fugir do pecado, sobre sabedoria. Nós vamos ter mais vídeos, esse é só o capítulo 5, o Provérbios é até o capítulo 31, então deixa aí sua inscrição e também ativa as notificações para você poder acompanhar quando os próximos vídeos forem postados. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Esse foi o capítulo 5 de Provérbios. Daqui a pouco vai ter o vídeo falando sobre o capítulo 6, tá bom? É nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu.